Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem nos buscar, vem buscar a Tua noiva, vem buscar a Tua igreja, Senhor. Estamos aqui nessa noite para receber de Ti, Deus, a instrução, a palavra, o renovo, o refrigério, a direção, o discernimento, ó Pai, a respeito das profecias, a respeito do fim, Deus, a respeito da Tua volta. Fala conosco nessa noite, Deus. Eu oro por cada jovem, que os corações estejam atentos, que as mentes estejam cativas à Tua obediência, que o inimigo não tenha liberdade e liberalidade aqui, em nome de Jesus, de gerar distrações, de roubar aquilo que o Senhor quer falar. Prende a atenção de cada um, planta no coração de cada um, Deus, esse desespero por pregar o Evangelho, esse desespero por aguardar a Tua volta, Pai, de maneira justa, piedosa, inconformada, alcançando vida, Senhor, e vivendo em santidade, ó Pai. Aqueles que amam a Sua volta, gera aqui hoje nos corações. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você pode dar mais uma salva de palmas para Jesus? Glória a Deus pela sua vida. Eu estou empolgado aqui para falar sobre a volta de Jesus. Hoje a gente está iniciando essa série. Jesus vai voltar. Fala para a pessoa do seu lado: Jesus vai voltar. Eu estou empolgado para falar sobre isso, aquilo que Deus colocou no meu coração. Essa série é uma série de 2 mensagens. Hoje a gente vai falar o que você precisa saber sobre a volta de Jesus, o mínimo que você precisa saber sobre a volta de Jesus. E no próximo sábado nós vamos falar como vive aquele que espera a volta de Jesus, como é a postura, como vive a geração do fim. Eu creio que nós somos a geração do fim. Ele está às portas, Ele está voltando, mas a geração do fim não é uma geração apática. A geração do fim é uma geração inconformada, uma geração que tem uma urgência no coração de alcançar vidas, de viver aquilo que Deus nos criou para viver. E que essa palavra possa gerar no seu coração essa urgência, essa responsabilidade. Pode colocar lá o slide, por favor? Eu quero ler um texto com vocês para a gente iniciar, que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, dos versos 7 a 10, diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Esse texto está lá em 1 Pedro 4, 7 a 10. O fim de todas as coisas está próximo. Você pode repetir isso? O fim de todas as coisas está próximo, está cada vez mais perto, e a gente vai falar sobre isso hoje. Tantos sinais que mostram o quanto está próximo, quanto Ele está às portas. Essa semana a gente fez uma enquete lá no Instagram, do Fire, do Up. Vários aqui participaram. Quem participou? Levanta a mão aí. Levanta a mão aí, bem alta aí. Amém. Tivemos algumas perguntas lá. Eu vou compartilhar com você as respostas que nós recebemos. Olha só. Uma das perguntas era: a volta de Jesus te causa medo ou alegria? 7 pessoas responderam medo. A volta de Jesus me causa medo. 138 pessoas responderam: a volta de Jesus me causa alegria. A outra pergunta era: você acredita na volta de Jesus? 155 pessoas responderam lógico. 0 responderam não. Que bom, né? Glória a Deus por isso. Olha essa outra pergunta: você já passou por alguma situação e achou que Jesus tinha voltado? Sim, comecei a pedir perdão pelos meus pecados. 36 pessoas responderam. Sim, eu achei que Jesus tinha voltado, comecei a pedir perdão. Sim, fui ligando para a galera crente que eu conheço. 2 pessoas. Achou que Jesus tinha voltado e ligou para aquele amigo crente, para ver se ele estava lá.
Sim, saí procurando minha família em casa, 28 pessoas. Quem nunca, né? Eu já passei por isso também. Eu lembro quando eu tinha uns 11, 12 anos, se pregava muito sobre esse tema. E na época que eu comecei a entender o que era a volta de Jesus, eu toda hora achava que Jesus estava voltando. E às vezes quando eu ficava na dúvida se ele tinha vindo, o meu avô é o cara mais santo que eu conheço, né? O meu avô é o meu exemplo de vida. Então quando eu ficava na dúvida, será que Jesus voltou? Eu ia lá, meu avô sempre morava do lado de casa. Eu dava uma olhada se o meu avô estava lá. Não, meu avô está lá. Jesus não voltou. Não, acho que ainda vai demorar muito. 37 pessoas colocaram, preciso te falar, não vai demorar muito não. Se prepara que ele está às portas. Outra pergunta, você já leu o livro de Apocalipse? Sim, 72 pessoas responderam, já leram o livro de Apocalipse. 23 pessoas responderam, até li, mas não entendi nada. 18 pessoas responderam, não, eu tenho medo. E uma pessoa respondeu, eu prefiro não saber dessas coisas. Quando você achou que Jesus ia voltar? 20 pessoas responderam 2012. O calendário maia terminava em 2012, existia lá uma profecia de Nostradamus, que falava que ia acabar em 2012, uma grande parte da humanidade acreditava nisso. Mas a palavra diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora, somente o Pai. 42 pessoas responderam quando a pandemia começou. Realmente parecia que o mundo estava acabando. 12 pessoas responderam o temporal de 2023, ano passado, né? Que foi bicho feio aqui em Cascavel. 5 pessoas responderam a greve dos caminhoneiros. Não tinha gasolina, o mercado estava vazio, parecia o Walking Dead. Outra pergunta, sobre a volta de Jesus e o fim dos tempos. Qual a sua linha? Essa aqui é pesada, hein? 2 pessoas responderam pós-milenismo. 7 pessoas responderam pré-milenismo. 29, arrebatamento pré-ira. 22 responderam arrebatamento pós-tribulacional. E 13 pessoas responderam o quê? What? O que é isso? Outra pergunta, a última pergunta. E sobre a grande tribulação? Qual a sua linha de pensamento? 28 pessoas responderam pré-tribulacionismo, 22 pós-tribulacionismo, 8 pessoas responderam mesotribulacionismo e 30 responderam o que é isso? Não sei do que você está falando. Olha só que legal, uma salva de palmas para quem respondeu a nossa enquete. Parabéns para você que participou. A Manu leu aqui no começo, e eu quero te falar, quero começar essa mensagem te dizendo que a nossa perspectiva, quando falamos de Apocalipse, quando falamos de escatologia bíblica, escatologia é o estudo do fim dos tempos, das profecias dos últimos dias. Quando nós falamos sobre isso à luz da palavra de Deus, a nossa perspectiva, a nossa visão, o nosso sentimento tem que ser de alegria, tem que ser de esperança, porque afinal de contas o justo governará, o rei governará sobre toda a terra, haverá novos céus, nova terra. Esse tem que ser o nosso pensamento, isso tem que aquecer o nosso coração. O mundo vem de uma perspectiva de caos a respeito do fim dos tempos, não é verdade? Quando você olha para as produções cinematográficas de Hollywood, é tudo um caos, né? Você pega lá Armagedon, pega os grandes filmes aí, tem centenas de filmes. O livro de Eli, são cenários pós-apocalípticos de uma devastação total, sem suprimento, com enfermidades, doenças, Guerra Mundial Z, enfim, quantos filmes que a gente tem, Apocalipse zumbi, certamente você já assistiu alguns aí, mas é um sinal caótico, é um cenário de caos. Mas isso é o que o mundo pensa, isso é o medo que o mundo carrega para nós cristãos. E a verdade que está na palavra, o final dos tempos é bênção, o final dos tempos é novos céus, nova terra, é a gente vivendo para sempre com o justo rei governando sobre toda a terra. Eu gosto muito de uma frase de Billy Graham, quando ele fala que eu li a última página da Bíblia e vai terminar tudo bem. É o que está escrito lá no final, é o que está escrito na Bíblia, vai terminar tudo bem, pode descansar nisso. Final dos tempos, é o rei governando, é o justo governando sobre toda a terra. Olha que legal essa frase também do
Dr. Russell Shedd. A escatologia bíblica não tem o objetivo de responder às minhas curiosidades, mas de despertar a minha responsabilidade. É por isso que esse tema está aqui na mesa. É por isso que a gente reservou 2 noites para falar com você sobre isso. Não é apenas para aguçar o seu ego e suprir as suas necessidades e curiosidades. Não, é para despertar em você um senso de urgência. Nós orávamos sobre isso antes do início com a equipe aqui. É despertar em você uma responsabilidade. É isso que essa palavra precisa gerar em você. E eu quero que você esteja muito atento e com a sua mente em intercessão, pedindo: Deus, gera em mim esse senso de urgência. Você é a geração do fim. Você crê que você não verá a morte e que você vai subir com Cristo? Quem crê nisso? Eu creio nisso, eu creio. Eu acredito nisso, eu creio que Ele está às portas. Eu creio que nós não veremos a morte, nós seremos arrebatados, nós nos encontraremos com Ele nos ares. Nós precisamos ter esse senso de urgência no coração, de alcançar mais vidas, de ocupar todo esse espaço, de alcançar mais pessoas, porque Ele está às portas. É isso que tem que mover o nosso coração. E olha, falar sobre esse tema é muito complexo. A gente teve o Express aqui, e a Ellen falou um pouquinho sobre os sinais dos últimos dias, em 15 minutos. Foi um grande desafio, né, Ellen, falar sobre isso tão rapidamente. Falar em 45 minutos também é um grande desafio. Não há como ser profundo numa mensagem sobre esse tema tão complexo. Então eu vou abordar aqui os pontos principais que nós precisamos entender e conhecer para que nós possamos ter um mínimo de entendimento, porque Deus quer que nós possamos compreender a respeito do fim. Nós precisamos, primeiro de tudo, abordar esse tema com humildade. Primeiro de tudo, nós precisamos olhar para as profecias com humildade, porque são interpretações. São interpretações das coisas que virão, são interpretações daquilo que ainda vai acontecer. Talvez, algumas das coisas que eu vou apresentar aqui a respeito daquilo que interpretamos, que cremos a respeito das profecias, talvez você tenha uma visão um pouco diferente, e não tem problema. Existem outras igrejas que são irmãs nossas, existem pastores que são bênção também no nosso ministério, que creem um pouco diferente, e isso não tem problema, porque o essencial é você crer que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Esse é o essencial, nisso nós não podemos discordar de maneira alguma. Mas talvez possamos interpretar as profecias daquilo que ainda vai acontecer, talvez com cronologia um pouco diferente, com momentos um pouco diferentes, mas no essencial, nós precisamos ter unidade. Tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: no que é essencial, unidade; no que não é essencial, liberdade; e em tudo, o amor. Guarde isso, nós precisamos ter isso no coração quando nós falamos a respeito de escatologia. Eu sei que eu não estou falando sobre esse tema sozinho, existe muita gente falando com você no YouTube, existe muita gente falando com você na internet. Eu não estou falando sobre isso sozinho. Tem uma frase do Dr. Russell Shedd que eu gosto muito também, que ele sempre, quando ele falava sobre esse tema, ele trazia da seguinte forma: isso nos leva a crer que. Quando nós lemos o Apocalipse, quando nós lemos Ezequiel, Daniel, isso nos leva a crer que será dessa forma, que acontecerá desse jeito. Amém? Você está comigo? Entendeu isso? Estamos juntos? Então eu quero primeiro apresentar para você a nossa visão a respeito dos fatos, daquilo que acontecerá. Como nós cremos? Qual é a nossa visão enquanto igreja, enquanto comunidade, Nova Igreja Batista de Cascavel? Nós temos uma visão a respeito desse tema, da escatologia, uma interpretação, a maneira que lemos e entendemos as profecias, que é o pré-milenismo dispensacionalista. Pré-milenismo dispensacionalista. Eu vou passar rapidamente por esse quadro para que você entenda. Em linhas gerais, a volta de Cristo ela vai acontecer em 2 fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, o arrebatamento dos salvos. E a segunda fase é a volta de Cristo em glória. Então ela vai acontecer em 2 etapas. É importante que você entenda que nós vivemos numa dispensação do tempo, que é a dispensação da graça.
Existem 7 dispensações. Nós estamos na 6ª dispensação, é a dispensação da graça. Ela foi iniciada quando Jesus veio e aqui ele cumpriu a lei com a sua morte, ressurreição e ascensão, que é o que está ali, nessa primeira parte desse quadro. Jesus inicia essa dispensação da graça. E nós seremos, como cantamos aqui agora há pouco, subitamente arrebatados. Ele está às portas, isso pode acontecer a qualquer momento. Nós cantamos, mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. É isso que vai iniciar a volta de Cristo, a primeira frase. Eu vi na internet um vídeo eu não conheço esse cara, não sei quem é esse homem, mas ele fala a respeito dessa canção, dizendo que é uma heresia que está sendo cantada, o que não é verdade. Talvez ele não leu todo o texto bíblico, porque o arrebatamento, ele fala que não vai ser num piscar de olhos, que todo olho verá, mas ele confundiu isso com a volta de Cristo em glória. Quando Jesus voltar em glória, todo olho verá, diz a palavra. A gente já vai falar um pouquinho mais disso. Mas no arrebatamento dos salvos, vai ser num piscar de olhos. Jesus fala sobre isso, trazendo para a moeda de hoje, né, para o texto atualizado 2024, Jesus fala que estarão 2 num avião, o piloto e o copiloto, de repente o piloto será levado. Ele fala que estarão 2 num carro numa rodovia, de repente um será levado e outro será deixado. É isso que ele fala, será num piscar de olhos, sumiram todos os salvos da terra e vão se encontrar com Jesus nos ares. É isso que vai acontecer, está lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17 e tantos outros textos da palavra de Deus. Arrebatamento dos salvos é num piscar de olhos, pode ser a qualquer momento, pode ser aqui enquanto eu estou falando com você, pode ser daqui a pouco, pode ser a hora que acabar esse culto, pode ser amanhã, pode ser essa semana. A qualquer momento pode acontecer o arrebatamento dos salvos. Nós vamos nos encontrar com Ele nos céus, nos ares. Vai iniciar então lá com Cristo, nós vamos passar com Ele aqui 7 anos, vai acontecer o que lá em cima? Tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo vai ser o momento de entrega de galardão. Você vai ser julgado pelas suas obras. Os salvos, aqueles que foram salvos, receberão um julgamento por obras, aquilo que você fez ou deixou de fazer para a obra de Deus, para pessoas, enfim, você vai ser julgado pelas suas obras. E você vai receber galardão. Esse é o tribunal de Cristo, não vou entrar em muitos detalhes. Quando você lê a parábola dos talentos, está falando sobre isso. O que você fez, o que você tem feito com aquilo que Deus te confiou. Galardão, cada um vai receber de um jeito, porque é meritocracia, é a respeito daquilo que você fez com aquilo que Deus te deu. Se você foi diligente, trabalhou, se envolveu, se entregou, ou não, se você foi negligente com aquilo que Deus te confiou. Vai ser o tribunal de Cristo. Depois do tribunal de Cristo, a gente está aqui em cima, tá? Depois do tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a gente vai ter um tempo de mesa. A gente vai ter um tempo abençoado de mesa com o nosso Jesus, as bodas do Cordeiro. Enquanto isso, aqui na terra, 7 anos de tribulação vão estar acontecendo. Ele é dividido, esse período, em duas fases. O primeiro, 3 anos e meio, tribulação. Aqui vai surgir o anticristo e o falso profeta. E nesses 3 anos e meio, nessa primeira parte, vai correr tudo bem, vai tudo se resolver, vai ter uma moeda única, ele vai conseguir colocar ordem nas coisas. Mas depois de 3 anos e meio, vai iniciar a grande tribulação. Ele vai revelar de verdade quem ele é. O anticristo vai revelar de verdade quem ele é. E vai se iniciar uma grande perseguição, tribulação e toda sorte de destruição aqui nessa terra. E ao final desse período, Israel será acuada na batalha do Armagedon. Estou passando muito rápido aqui contigo, é cheio de detalhes toda essa profecia. Israel será acuada. Você já percebe esse movimento, né? Israel vem sendo atacada pela Palestina, recentemente pelo Irã, foi atacada pelos terroristas do Hamas, e a palavra já fala sobre isso, e há muito tempo Israel é atacada pelas nações do leste.
E a palavra fala que no final dos tempos ela será atacada também pelas nações do norte. E as nações do norte, pelo que nós entendemos na palavra, é justamente onde está hoje Rússia, China. E você já percebe esse movimento. Rússia e China se juntando na mesma visão de atacar o Ocidente, de destruir o Ocidente e, obviamente, Israel. Então já existe esse movimento. O que vai acontecer aqui, nessa batalha do Armagedon, são essas nações, norte e leste, se juntando contra Israel. Até que Cristo desce. Aqui é a segunda fase da volta de Cristo. Cristo desce, ele toca lá os pés sobre o Monte das Oliveiras. E ele vai destruir aqueles que estão atacando Israel, vai salvar o povo de Israel. E vem então a segunda volta de Cristo em poder e em grande glória. E diz que todo olho o verá, será como um relâmpago por toda a terra. Em todas as nações, em todos os lugares do globo, todo olho o verá. Apocalipse 19, 11 e 16. Depois disso, se inicia o milênio, são 1000 anos, onde Cristo vai governar, o justo rei irá governar sobre toda a terra. Aqueles que foram salvos também irão governar com ele, você sabia disso? No milênio, você, salvo, irá governar junto com Cristo. Você terá posições a depender, como eu falei lá do galardão, a depender daquilo que lhe foi confiado, a sua resposta aqui na terra, você terá posições de governo durante o milênio. Serão 1000 anos. Satanás estará preso durante o milênio, ele não agirá aqui na terra. E será um reinado como Cristo sonhou desde o início, como Deus sonhou desde o início. Um reinado de prosperidade, de bonança, de paz. Será um tempo abençoado. Mas ao final desse tempo, Satanás será solto novamente. Haverá a batalha, a guerra de Gog e Magog. Haverá depois o grande trono branco, que é o julgamento, o juízo final. Todas as pessoas, desde o início das eras até o fim, serão julgadas. Todas as obras serão julgadas. E haverá novos céus e nova terra. Satanás, o anticristo, o falso profeta serão condenados. Todos aqueles que não tiveram nome escrito no livro da vida também serão condenados. Serão lançados no lago de fogo. E aqueles que foram salvos habitarão com Cristo na eternidade, em novos céus e nova terra. Esse é um resumo. Existem muitos detalhes aqui, existem selos, existem taças, existe uma série de coisas. Não tem como ser profundo aqui em poucos minutos falando sobre esse tema. Se você se interessa sobre isso, se você quer aprender mais sobre isso, só te dei uma visão, um panorama. Eu te recomendo fazer o curso do nosso pastorzão. Tem lá na Escola da Palavra, entra lá no site da igreja, Nibe Cascavel, Escola da Palavra, e faça o curso Panorama do Apocalipse. É muito bom, eu já fiz esse curso do pastor. São 8 aulas, onde você vai conseguir ter uma visão mais clara sobre o fim dos tempos. Se você quer ainda mais profundo, aí você precisa fazer um mini curso de teologia ou um curso teológico de escatologia com mais horas, se você realmente se interessar por entender mais sobre isso. É importante você perceber como Israel permeia toda a história, né? Aqui no primeiro século se iniciou, e conforme a profecia lá de Ezequiel, a dispersão de Israel. O povo de Israel se dispersou por todo o globo terrestre, e a profecia falava, também em Ezequiel, que nos últimos dias ele iria reunir o povo de Israel de novo. E isso vem acontecendo desde ali do final do século XVIII, com o movimento sionista, né, que é a reunião do povo de Israel no seu território. Eles começaram a voltar para a sua terra. Em 1948 foi criado o Estado de Israel, o país Israel existindo como país novamente, se cumprindo profecia. É o que estava escrito, que Deus ia reunir de novo, eles teriam novamente uma nação. As profecias se cumprem. E em contraste com tudo isso, existe um antissemitismo muito grande, que é um ódio por Israel. Você percebe isso? Parecia que tinha acabado depois da Segunda Guerra, não é verdade? Todo mundo falava do nazismo, parecia que estava tudo quieto, e de repente começou a surgir em tudo que é canto, pessoas protestando com ódio contra o povo judeu, contra Israel. Isso é algo espiritual, isso é algo muito sério. Isso não é à toa que acontece, é um movimento diabólico que acontece por todo o globo terrestre. Essa raiva, esse ódio ao povo de Israel, esses países se juntando
contra Israel. E Deus está sempre lá, protegendo o povo dele. Israel hoje é uma das nações com maior poder bélico da face da terra e com maior inteligência militar estratégica do globo terrestre. O domo de ferro, o Iron Dome, que é aquela tecnologia que Israel tem, que consegue interceptar foguetes, mísseis e destruí-los no céu, nas alturas. Nenhum outro país do globo terrestre tem essa tecnologia, uma sabedoria que Deus deu ao povo de Israel. Nesse recente ataque do Irã, eles destruíram praticamente todos, nenhum caiu em território habitado, somente aqueles que o instrumento detectava que cairia em regiões inabitadas é que caíram sobre solo israelense. Então, algo que Deus tem abençoado essa nação, amém? Eu quero avançar aqui contigo, quero ler um texto com você, em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, diz: dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Aquilo que eu te falei, o arrebatamento, é a primeira parte da volta de Cristo. Seremos arrebatados num piscar de olhos e encontraremos com Ele nos ares. E tem essa frase do Billy Graham: a segunda vinda de Cristo será tão revolucionária que mudará todos os aspectos da vida nesse planeta. Cristo reinará em justiça, a doença será detida, a morte será modificada, a guerra será abolida, a natureza será mudada e o homem viverá como foi originalmente planejado que ele vivesse. Amém? Isso tem que nos dar esperança, tem que encher o nosso coração. Eu quero ler com você um texto lá de Mateus 24, para nós abordarmos alguns aspectos do fim dos tempos. Toda interpretação séria a respeito desse tema, ela vai abordar também Mateus 24. Porque Mateus 24 é o próprio Jesus falando a respeito do fim. Existem profecias em Daniel, em Ezequiel, em Joel, em Apocalipse, que é o livro inteiro da Revelação. Mas aqui o próprio Jesus fala sobre o fim, o que vai acontecer nesses dias. Então eu quero ler com você esse texto, a partir do verso 3 até o verso 32. Essa mesma passagem também está lá em Marcos 13 e também está em Lucas 21. Mas acompanhe comigo a leitura. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo,
ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ele está ali dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Até aqui só um texto um pouco extenso, mas importante a gente fazer essa leitura. Você pode continuar, depois te convido a ler até o capítulo 25, que todo esse texto bíblico é Jesus falando a respeito do fim. Mas alguns pontos que eu quero destacar com você, daquilo que você precisa saber, o mínimo que você precisa saber a respeito da volta de Cristo. A primeira coisa é que é importante saber o que a Bíblia fala sobre isso. Primeira coisa que você precisa saber, é importante. Os discípulos, eles vão até Jesus, isso está ali no verso 3, que nós começamos, e eles dirigem-se a ele em particular e falam: Mestre, quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da sua vinda, do fim dos tempos? E Jesus, ele fica feliz que eles perguntam isso para ele, e ele começa a explicar detalhadamente. Ou seja, Deus quer que você saiba a respeito das coisas do fim. Deus quer que você se interesse a respeito daquilo que vai acontecer, e Ele tem prazer em revelar isso para nós. O discípulo de Cristo, ele é interessado por isso, ele pergunta ao mestre, ele lê na palavra, ele busca entendimento, o que vai acontecer ao fim. Alguns pensam, mas será que vale a pena estudar sobre esse tema? Que diferença que vai fazer na minha vida isso? Alguns perguntam ou falam até isso, não se interessam em estudar as profecias, mas nós vemos aqui que os discípulos, aqueles que estão perto de Cristo, que querem ser como Ele, se interessam, eles vão até Ele e pedem: Mestre, nos fale sobre isso, quando isso vai acontecer. Jesus considera isso importante, explica com detalhes. Quando nós olhamos para o Novo Testamento é recheado de versículos a respeito do fim. Para você ter uma ideia, a cada 25 versículos do Novo Testamento, um deles diz respeito ao fim dos tempos, diz respeito àquilo que vai acontecer nos últimos dias. E isso aqui, tudo que Jesus relata vai acontecer. Se nós voltarmos no verso 1 e 2, Jesus estava saindo com os discípulos do templo, eles acabaram de estar ali cultuando, e eles estão ali falando: olha, Senhor, que linda essa construção, que lindo esse templo. E Jesus fala: olha, não vai ficar pedra sobre pedra, isso aqui vai ser derrubado. E isso que Jesus fala nos versos 1 e 2 se cumpre 40 anos após ele ter ascendido aos céus. No ano 70 depois de Cristo, o templo onde eles estavam ali, ele foi destruído. Então já a primeira profecia que Jesus dá ali no verso 2, ela já se cumpriu logo após, algumas décadas após ele proferir essas palavras. Certamente tudo que ele descreve aqui também irá se cumprir. Nós precisamos entender sobre isso, porque isso gera em nós um despertar. Falar sobre esse tema gera em nós uma responsabilidade. A segunda coisa que você precisa saber é: cuidado para não ser enganado. Você pode repetir isso? Cuidado para não ser enganado. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. Mateus 24, 4 a 5. Mateus 24 e 24, aparecerão falsos cristos, falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Olha, cuidado para que ninguém te engane, cuidado para que ninguém
te engane a respeito da palavra, a respeito da verdade. Engano é algo importante a respeito do fim. Existem falsas profecias, existem falsos mestres, existem heresias, falsos cristos. Aqui no Brasil tem um que se intitula Henri Cristo, lá em Brasília. Inclusive ele tem 12 discípulos que habitam com ele lá há anos. Tem até uma discípula que mora lá com ele há anos. Existem falsos profetas em todo o globo terrestre. E existem mentiras, existem heresias que talvez não são tão evidentes quanto esse, né? Existem mentiras que estão sendo pregadas em muitas igrejas, como por exemplo a hipergraça. Talvez você já ouviu falar sobre isso, mas pessoas estão pregando que agora você pode fazer o que quiser. A salvação é pela graça. Você pode fazer o que você quiser, porque você está salvo. Depois que você entregou a sua vida para Jesus, se batizou, não tem problema, pode voltar para o mundão, que está garantido. E isso é uma grande mentira. É claro, nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, Tiago vai falar aqui, a fé sem obras é morta. Como você demonstra se você é salvo? Se a sua fé acompanha obras. Se a sua fé não acompanha obras, se você diz que tem fé, mas as suas obras não demonstram a fé, você não tem fé, você não foi salvo. Você demonstra a sua fé pelas suas obras. A fé sem obras é morta. Jesus disse, pelos frutos os conhecereis. Você é filho de Deus? Pelos frutos, você está buscando viver em santidade? Você está buscando viver a palavra? Você está buscando falar a verdade? Você está buscando pensamentos puros, atitudes puras, uma vida íntegra? Pelos frutos os conhecereis. Como se sabe se é salvo? Pelos frutos, pela sua conduta, pelas suas obras. Salvação é pela graça, pela fé, mas as obras demonstram a sua fé. Então cuidado com essas heresias como a hipergraça. E o que Jesus fala é muito importante. Esses falsos mestres farão até milagres, operarão sinais e maravilhas, profecias, profetadas, curas. Olha, o diabo tem poder para curar, você sabia disso? Ele tem poder para colocar doenças. Quando você lê o livro de Jó, Deus autoriza ele, vai lá, toca na vida de Jó, ele vai lá, coloca uma enfermidade na vida de Jó. Se ele tem poder para colocar a enfermidade, ele tem poder para tirar. Falsos mestres fazem isso com o poder de Satanás. Então, muito cuidado, nós precisamos estar com a vida firmada na sã doutrina, na Bíblia, na palavra de Deus. É aqui que tem que estar firmada a sua vida para que você não caia em heresias, em mentiras. Não seja um crente de YouTube. Cuidado com quem você está ouvindo lá no YouTube. Cuidado com o que você está assistindo lá no Instagram. Existe muita heresia por aí, meus irmãos. Muito cuidado. Olhe para a palavra. Certifique na palavra. É por isso que é importante estar numa comunidade íntegra, uma comunidade de fé como esta, uma comunidade que é firme na palavra, no amor e busca o sobrenatural de Deus. Que bom que você está aqui buscando isso. A gente precisa disso, discipulado, pastoreio. A terceira coisa que você precisa saber a respeito do fim, a respeito da volta de Cristo, é não tenha medo. Não tenha medo. Cristo fala isso, olha, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, pelo contrário, é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Aquilo que eu falei, nós não caminhamos para o caos final, nós não caminhamos para aquele cenário apocalíptico de Hollywood, não, nós caminhamos para o dia glorioso em que o nosso Deus, o justo, governará, em que o leão da tribo de Judá reinará com justiça, amém? Maranata, hora vem, Senhor Jesus, esperança, é isso que tem que estar no nosso coração, esperança da volta de Cristo. A quarta coisa que eu quero que você guarde aqui, a volta de Jesus será física e visível, é aquilo que eu falei da segunda parte. Após a grande tribulação, ele voltará em poder e grande glória e será visível para todos. A volta de Cristo será física e visível. Olha o que está escrito ali, Mateus 24:30, a gente passou por esse texto. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, todas as nações.
em todo o globo terrestre. Em Atos 1:11 também diz o seguinte: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Aqueles homens, os discípulos, estavam olhando Jesus ascendendo aos céus, e os anjos vêm até eles e falam: olha, da mesma forma que ele está subindo, ele voltará, será visível, todo olho o verá. Jesus afirma, após sua morte e ressurreição, enquanto ele andava por aqui, que a sua volta será repentina, será visível, será física, será audível, será majestosa, será vitoriosa, será soberana, grandiosa e inescapável. Todo olho o verá. Assim será a volta de Cristo. A quinta coisa que a gente precisa entender e ter no coração a respeito desse tema é que Deus não perdeu o controle. Você pode falar isso? Deus não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle, gente. Mateus 24:10, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Nesse tempo, a grande tentação dos nossos dias é pensar: Deus perdeu o controle, cara. Olha a situação que está a humanidade, olha a situação que está o nosso país. Será que Deus não está vendo? Se Deus é bom, por que o mal existe? Essa é a dúvida em muitos corações. Se Deus é bom, por que o mal existe? Parece que Deus perdeu o controle. Deus nunca sonhou com a maldade. A maldade que existe no mundo nunca foi da vontade de Deus e não é da vontade de Deus. Ela entrou no mundo a partir do pecado. E a partir do pecado, o homem colhe as consequências das suas escolhas. Nós colhemos aquilo que plantamos, e a humanidade colhe aquilo que planta. E mesmo pessoas boas passam por coisas ruins. Mesmo pessoas maravilhosas vão passar por situações ruins, porque a humanidade toda geme, a humanidade toda sofre. Mas Deus não perdeu o controle. Mateus 24:12 também fala, Jesus fala que o amor de muitos esfriará. E é isso que a gente vê. Depois eu vou mostrar alguns estudos ali, mas existe um crescimento muito grande do ateísmo. Existem muitas pessoas, existe um crescimento em todo o globo terrestre de pessoas que não creem mais em Deus, que desistiram de igreja, que desistiram da vida em comunidade, que não creem mais na palavra, que não querem saber de religião, de Bíblia, de Deus, de nada disso. O amor de muitos esfriará. É uma aversão a Deus, é uma aversão a tudo aquilo que é religioso. Lá em Daniel, no capítulo 7, para nós termos uma noção de como Cristo não perdeu o controle, Deus não perdeu o controle, Daniel tem uma visão a respeito do fim dos tempos. Cristo nem tinha vindo ainda na sua primeira vinda, e Daniel já estava vendo aquilo que ia acontecer no final dos tempos. E olha só, Nabucodonosor tem um sonho, Daniel interpreta, né, esse rei da Babilônia, Nabucodonosor, ele tem um sonho que é uma visão, né, de uma grande estátua. E essa estátua, se você ler lá, ela tem várias partes do corpo. A primeira parte, a cabeça, é de ouro, o tórax é de prata, o abdômen é de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro com ferro. E existe uma interpretação desse texto, né? A cabeça de ouro, ela representa o Império Babilônico. O tórax de prata representa o outro império que existiu, que é o Medo-Persa. O abdômen de bronze representa o Império Macedônico grego, helenístico grego, o templo lá de Alexandre, o Grande. E as pernas de ferro, os pés misturados de barro com ferro, representam o Império Romano e toda essa cultura greco-romana. E, na verdade, a cultura greco-romana, ela influencia o nosso tempo até hoje. A língua latina, a língua inglesa, por exemplo, que vem do latim, a língua portuguesa, enfim, existe uma influência na arquitetura, na cultura, nas línguas greco-romana. Então, é como se o Império Greco-Romano ainda estivesse influenciando o nosso tempo. E essa visão que esse grande rei tem nessa época, e Daniel interpreta isso, que é a respeito do fim dos tempos. Mas nessa visão vem uma grande pedra e derruba, destrói a partir dos pés. Ou seja, desse tempo que estamos vivendo. Essa grande pedra, e a grande pedra, a rocha é quem? É Jesus.
Essa grande pedra vem, cai e destrói aquela estátua, caindo sobre os pés de barro com ferro, que é o tempo que estamos vivendo, influenciados pela cultura greco-romana. Então, olha, Deus não perdeu o controle, está tudo na palavra. Tudo isso que a gente está vivendo, esse tempo que estamos passando, está tudo na palavra. Ah, Tiago, mas parece que Deus não está vendo o que está acontecendo. Os caras fazem o que querem aí e nada acontece. É a sensação que a gente tem na nossa nação. Homens em posição de poder, fazendo maldades, usando do poder para fazer maldade. Não confunda a longanimidade de Deus com impunidade. Não confunda longanimidade com impunidade. Deus é longânimo, mas ninguém ficará impune. Todos prestaremos contas a Ele. Ele não perdeu o controle. Em sexto lugar, eu quero falar contigo que nós precisamos entender os sinais que apontam para o fim. Você precisa entender os sinais. Eu vou falar um pouquinho desses sinais. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Mateus 24, 6-9. Início das dores. O processo do fim dos tempos é como dores de parto. E as mamães que estão aqui sabem como é isso, né? No início, são poucas dores, né? A mulher, quando está grávida, sofre em alguns momentos com dores. Mas, quando se aproxima o tempo de dar à luz, começa-se a ver intensidade, a frequência, o intervalo entre essas dores é muito menor, porque está chegando a hora do parto acontecer, está chegando a hora do menino, da menina, dar à luz. Então, o que Cristo está falando é, tudo isso é início das dores. Ah, Tiago, mas sempre teve terremoto, sempre teve guerra, sempre teve fome, sim, mas nunca na intensidade que nós temos hoje. É isso que eu vou passar aqui com você. Primeiro eu quero falar sobre seitas e heresias nesse último momento que estamos vivendo. Nunca se teve tantas seitas, nunca se teve tantas heresias, uma efervescência religiosa como nós temos vivido nos últimos 200 anos. É algo totalmente distinto de tudo que já vivemos. Nunca se teve também tantas guerras como nesse tempo que estamos vivendo. Olha só esse gráfico. No século VI, nós tivemos 1 milhão de mortos, século XVI, 1 milhão de mortos em guerras, 1,6. No século XVII, 6,1 milhões de mortos em guerras. No século XVIII, 7 milhões. No século XIX, 19 milhões. Século XX, pessoal mais evoluído, mais inteligente, mais sociável, 109, praticamente 110 milhões de pessoas mortas em guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então aqui mostra exatamente o que está na profecia. É o volume, a intensidade, a recorrência. Sempre teve, mas agora está acontecendo em muito maior intensidade. Quando nós olhamos para Israel, a gente vê um movimento em muito maior intensidade do que já houve. Olha só, a respeito de terremotos em toda a terra. Sempre houve terremotos, sim. Mas os cientistas demonstram que os abalos sísmicos, eles vêm demonstrando um crescimento nos últimos 30 anos vertiginoso, exponencial. Aqui pega desde 1900, sempre teve terremoto. E se a gente fosse para trás, sempre teve terremoto. Mas os últimos 30, 35 anos, o crescimento no número de terremotos em toda a terra é algo espantoso. Tudo isso aponta para o fim. Olha só esse outro dado aqui sobre a perseguição. Jesus fala também que a perseguição aumentará. Eu vou passar depois esse material, eu vou enviar nos grupos o material dessa mensagem e esse mapa da perseguição para que você leia esse relatório. Esse relatório foi publicado no início desse ano da ONG Portas Abertas. É fantástico ler esse material porque ele gera em você um senso de urgência. Nós vivemos aqui no Ocidente, numa paz, numa tranquilidade em relação a pregar o Evangelho.
mas 60% do globo terrestre, 60% das pessoas em todo o globo terrestre sofrem perseguição religiosa, os cristãos sofrem perseguição religiosa. Mais de 365 milhões de cristãos enfrentaram altos níveis de perseguição e discriminação por causa da fé em Cristo Jesus. Nesse mapa, em vermelho, são os países com uma perseguição extrema, e em laranjado, os países com uma perseguição pesada. Extrema é crítica, uma perseguição crítica, e em laranjado, uma perseguição moderada. Mas existem muitos países onde não se pode pregar o evangelho, onde as pessoas são mortas por causa disso. Olha só esse dado, cristãos mortos por questões relacionadas à fé. No ano passado, esse dado aqui de outubro 22 a setembro 23, praticamente 5.000 pessoas foram mortas. 5.000 cristãos, isso dá quase 14 cristãos por dia. A gente não vê essa realidade aqui, a gente está numa bolha. Nós precisamos sair dessa bolha e perceber aquilo que está acontecendo. Isso não sai na mídia. Por que a mídia não mostra isso? A mídia mostra tanta coisa. Perseguição aos cristãos não aparece por aí. Mais de 14 cristãos são mortos por dia. Ataques a igrejas, olha como isso cresceu nos últimos 3 anos. No último ano, quase 14.766 ataques a igrejas ou propriedades cristãs. Isso dá quase 40 ataques por dia, gente. É muita coisa, a perseguição é muito grande. Você precisa saber disso. Isso precisa gerar em você um despertamento. Olha esse outro dado. Jesus falou sobre fome. A fome aumentará. Hoje, nós temos em todo o globo terrestre quase 1 bilhão de pessoas em situação de fome, desnutridas. 878 milhões de pessoas. Por dia, em todo o globo terrestre, morrem em torno de 21.000 pessoas. Depois eu posso passar todos esses sites, essas referências, para você entrar lá e pesquisar. Em torno de 21.000 pessoas morrem atualmente de fome. Olha esse outro dado a respeito do esfriamento. Jesus fala sobre isso. Nos últimos dias haverá um esfriamento. O amor de muitos esfriará. Fizeram uma pesquisa, e nessa pesquisa eles perguntam o seguinte: para você, que diferença a fé faz na sua vida diária? Fizeram uma pesquisa em países por todo o globo terrestre, olha só. Na Estônia, 84% disseram, não faz diferença nenhuma. Na Suécia, 83%. Na Dinamarca, 81%. República Tcheca, 75%. Enfim, não vou ficar passando todos esses dados, mas olha a situação do esfriamento. Do esfriamento, como Cristo falava, nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Aversão àquilo que é religioso, aversão a Deus, aversão ao Evangelho. Olha esse último gráfico que eu quero passar com você. Jesus disse que o Evangelho será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. E eu preciso te dizer, está muito perto disso acontecer. Está muito próximo. Esse aqui está um pouquinho desatualizado, tá? Deve ter uns 2 anos esse estudo. Na época ainda aqui com 7,6 bilhões de pessoas, hoje a gente já está beirando 8 e pouquinho bilhões de pessoas no globo. 7,6 bilhões de pessoas no globo. Destas, 5,4 já têm a Bíblia. 5,4 bilhões de pessoas têm acesso à Bíblia. 631 milhões de pessoas têm acesso, pelo menos, ao Novo Testamento. 406 milhões de pessoas, esse azulzinho aqui, têm acesso a pequenas porções da Bíblia, talvez a um evangelho, alguns livros da Bíblia. E apenas 209 milhões de pessoas não têm ainda acesso à Bíblia, não têm acesso ainda ao Evangelho. Então é por isso que a gente está lutando, é para isso que a gente está pregando. Existe ainda no globo terrestre 200 milhões de pessoas que ainda não foram alcançadas com o Evangelho do Reino. E isso precisa mexer com você. Jesus disse que será como nos dias de Noé. Será como nos dias de Noé. As pessoas estavam vivendo, estavam indo para lá e para cá, até que veio o dilúvio. E o dilúvio veio quando a arca ficou pronta. A arca ficou pronta, Noé entrou com a família dentro da arca. Deus foi lá, fechou a porta. E dali 7 dias começou o dilúvio.
Para o fim dos tempos, o que precisa? Precisam de pessoas que pregam o evangelho, pessoas que alcancem esses 200 milhões. Porque quando a arca estiver pronta, o dilúvio vai chegar. Quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, ele vai chegar. Então eu preciso te dizer, está muito próximo, a gente está chegando lá. Que Deus desperte o teu coração. Eu creio que daqui sairão missionários, eu creio que daqui sairão evangelistas. Jovens que vão sair daqui com o coração incendiado para que Ele venha. Maranata, jovens que dizem Maranata, que estão inconformados. A geração do fim é essa geração apaixonada por pessoas, apaixonada por Jesus, apaixonada pelo chamado. Olha só, em relação a traduções das Escrituras, existem muitas línguas no globo terrestre, mais de 7.000 línguas. Destas, 674 tem a Bíblia na sua própria língua. 1515 tem apenas o Novo Testamento. 1135 apenas porções. E existem muitos dialetos e línguas e povos que ainda não têm na sua própria língua. 3.773. Nós precisamos disso. Nós precisamos traduzir a Bíblia, nós precisamos levar o Evangelho para todos esses dialetos, para alcançar esses 200 milhões de pessoas. Isso precisa mexer no teu coração, para que ele venha. O Evangelho do Reino precisa ser pregado, para que ele venha. E por último, para fechar, eu quero compartilhar com você esse último tópico. Todos nós prestaremos contas a Deus. Isso você precisa saber. Todos nós prestaremos contas a Deus. Romanos 14 e 12. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Quero te convidar a ficar de pé. Quero convidar a equipe de louvor para já ir subindo. Esse tema precisa mexer com você. Você precisa ter clareza que haverá um dia em que todos prestaremos contas daquilo que fizemos. O que nós fizemos com Jesus, o que nós fizemos com a oportunidade de viver que Ele nos deu, qual foi a nossa resposta? Como eu falei aqui, Jesus fala que será como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, se davam em casamento até que veio o dilúvio. E agora da mesma forma, nós precisamos pregar o Evangelho do Reino para que Ele venha. Que essa palavra desperte o seu coração, que essa palavra gere no seu coração uma urgência de alcançar vidas, que gere um despertamento de buscar mais profundidade em Deus, e gere no seu coração um fogo queimando por Jesus, uma paixão por Jesus, um fogo queimando pelo seu chamado, porque Ele chamou você, Ele chamou cada um de nós, e um fogo queimando por pessoas. Quero te convidar a cantar essa canção, e depois a gente vai orar.